Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à disciplina Matemática Discreta 2. Sou o professor Alex, estarei abordando aqui os conceitos de coloração de grafos, tá certo? Para entender esse conceito, gente, é um conceito relativamente simples. Vamos pensar num probleminha, né, que seria o problema dos exames finais em uma universidade. Então, imagine que um aluno ele perca em mais de uma matéria, quer dizer, e seja obrigado a fazer um exame final de 2 ou mais matérias. O que acontece? Corre o risco de, quando esse aluno for fazer esses exames, que 2 ou mais caiam no mesmo horário, impossibilitando o mesmo de fazê-los. Então, para evitar este problema, para que o aluno tenha direito de fazer todas as provas finais, nós podemos, de alguma forma, modelar isso tendo em vista o conceito de coloração. É o que a gente vai perceber ao longo do vídeo, certo? Então, coloquei o problema aqui na forma de uma pergunta. Ó. Problema. Como os exames em uma universidade podem ser marcados de modo que nenhum estudante tenha 2 exames ao mesmo tempo? Exatamente o que eu acabei de explicar. Né? Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, suponha que as disciplinas estejam na casa de A a G. Então, sei lá, A a G, no caso, eu vou ter uma disciplina A, uma disciplina B, uma disciplina C, uma disciplina D, uma disciplina E, uma disciplina F e uma disciplina G. Ou seja, 7 disciplinas, tá certo? Suponha que os seguintes pares de disciplinas tenham estudantes em comum. Então, a disciplina A e B tem um estudante que vai fazer essas 2 finais, pelo menos. A e C também, A e D, A e G, B e C, B e D, B e E, B e G, C e D, C e F, C e G, D e E, D e F, E e F, E e G, F e G. Quer dizer, eu falei todos, mas todos estão postos aqui. Ó. Depois eu vou explicar um pouco melhor esse grafo, certo? Então aqui estão as disciplinas, tá certo? E aí o que eu pensei? Né? Vamos então botar um grafo de modo que vai existir uma aresta ligando essas disciplinas se estiver pelo menos um estudante que vai fazer ambas as provas. Por exemplo, tem um estudante que vai fazer A e B, mas não tem um estudante, por exemplo, que vai fazer A e E. Tá certo? Pronto. Aí a pergunta que surge é o seguinte: qual o menor número de horários para não haver choques? Além desse menor número, nós vamos conseguir responder nesse problema também como poderiam ser organizadas essas disciplinas. Sei lá, talvez as disciplinas A e, sei lá, e F fiquem no mesmo horário. Aí a gente vai perceber isso depois que resolver este probleminha, tá certo? Então, a gente pode pensar esse problema de uma maneira um pouco diferente, uma maneira equivalente a ele, só que tendo em vista um gráfico, que é como a gente colocou aqui. Só que eu vou pensar o seguinte, ó. Vamos pensar assim, ó, qual o menor número de cores que se pode pintar os vértices do grafo associado, que é esse aqui, de modo que os vértices adjacentes não tenham a mesma cor. Por quê? Porque vértices adjacentes têm a mesma cor, quer dizer, é o aluno que vai fazer aquelas 2 disciplinas. Então, por exemplo, eu poderia escolher aqui, né? Então, imagine que eu tenho as cores, né? Sei lá, vermelho, vamos chamar de cor 1, verde, cor 2, azul, cor 3. E aí vai, porque eu não sei quantas cores são, eu sei que provavelmente no máximo 7, né? Para resolver esse problema. Mas aqui eu tenho cores, né? Vou só colocar os números referentes a cores diferentes. Por exemplo, a cor número 1 é diferente da cor número 2. A cor número 3 é diferente das cores que não são número 3. Então, só para dar essa ideia, tá certo? Então vamos começar escolhendo aqui, por exemplo, vamos pensar no vértice A. Qual a ideia aqui? Digamos que eu vou pintar o vértice A da cor número 1. O que significa isso, gente? O vértice B, ele é adjacente a A. Então, eu teria que pintá-lo de outra cor. Ou seja, essas 2 provas não poderiam ocorrer no mesmo horário, porque, inevitavelmente, um aluno, pelo menos, não conseguiria fazê-las, tá certo? Então, o que acontece? Se eu usar a cor 1 para pintar o vértice A, o vértice B eu tenho que usar qual cor? Como ela é adjacente, ó, eu tenho que usar uma cor número 2. Beleza? Para pintar o vértice B. Agora, e o vértice C? Olha, perceba que C eu poderia usar a cor 1 novamente? Não, porque ele é adjacente a A. E a cor 2 também não. Então eu tenho que usar uma nova cor. Uma cor 3. Agora, vamos então para o vértice D. O vértice D, perceba que ele é adjacente a A, a B
né? E também a C. Então, eu tenho que usar uma cor número 4. Gente, qual é a lógica aqui? É de eu ter o menor número possível de horários. Por quê? Porque imagine que isso aqui seja só um semestre. Aqui eu coloquei 7 disciplinas, né? Então seja só um semestre. Imagine que minha universidade ela tem outros semestres que precisam o quê? Alocar os alunos em salas. Então, para eu conseguir arrumar todos esses casos aí e não haver choque de horário, né, eu preciso ter o menor número. Então, por isso que a gente tem que pensar do ponto de vista de usar o menor número de cores, tá certo? Então, olha bem, então, esses grupos aqui, ó, vão ser grupos diferentes, não tem como. A disciplina A não vai poder estar no grupo da disciplina B, nem A da C, nem B da C, nenhum desses, porque eles são cores diferentes. Agora, vamos aqui analisar E. Olha, observe que E é adjacente a quem? A D e a B, que já foram pintados, 2 e 4. A regra aqui é a seguinte: eu vou tentar usar a menor cor possível, a cor de menor número, ou na hierarquia aqui da primeira para a última, né? Digamos, sempre que eu puder usar a vermelha eu uso. Observe que como não é adjacente a A, eu posso usar aqui a cor número 1. Ou seja, pintar aqui da cor vermelha, tá certo? Aí eu venho para F. F é adjacente a quem? 1, 3 e 4. Então, eu posso utilizar a cor 2. Suponha que F fosse adjacente a 2 também. Todas as outras 4 cores. Então, inevitavelmente, eu precisaria de uma quinta cor. Tá certo? Então, assim, a necessidade vai exigindo cores novas. Tá certo? Você pode até associar isso com a ideia do gráfico bipartido, né? Que eu consigo pintar ele o quê? Com apenas 2 cores, né? De modo que vértices adjacentes não contenham a mesma cor. Certo? Aí, nesse caso, eu chamo o grafo de bipartido, né? Quando eu consigo pintar com apenas 2 cores. Nesse caso aqui ele não é bipartido, certo? Aí vamos para o último vértice, o vértice G. Então pensa que o vértice G ele é adjacente a cor 1, a cor 2 e a cor 3, ó, 2 e 3. Então eu posso utilizar para ele aqui a cor 4. Tá, professor, beleza. Mas isso aí me ajudou em quê? Por que esse problema, né, de pintar, né, essa solução aqui, quer dizer, eu consegui pintar provavelmente com o menor número possível, que deve ser 4, tá certo? Como é que ele resolve o meu problema? Perceba, gente, que cada cor dessa é um grupo. Por exemplo, eu poderia ter um primeiro horário aqui, onde a disciplina A e E estariam alocadas. Então eu poderia marcar essas disciplinas no mesmo horário. Por quê? Porque não tem estudantes em comum. Eu poderia ter também um segundo horário, por exemplo, com a disciplina B e F, que é equivalente ao que? A cor 2. Ó. Então a cor 1 me dá um grupo, são grupos das disciplinas que não se comunicam, por isso que a gente pede que os vértices adjacentes não tenham a mesma cor, para não ter comunicação. Quer dizer, não existia um estudante com essas disciplinas em comum, que foi para final nessas 2 disciplinas, por exemplo. Então, o grupo 1 é a cor 1, vermelho. O grupo 2, a cor verde, certo? Aqui. O grupo 3 seria quem, gente? A cor número 3. Perceba que só o C vai poder fazer nesse dia, só quem tem a prova C, dada a quantidade de choques que C provavelmente tem com os outros grupos. E o grupo 4 vai ser quem? A cor 4, que vai ser G e D. Então, com apenas 4 grupos, eu consigo alocar todos esses problemas aqui. Certo? De modo que o estudante não vai ter problemas com choques de matérias, né, nas quais ele vai realizar o exame final. Então, ele vai ter todos em horários diferentes. O legal aqui, gente, é que você podia pensar, você pode resolver esse problema botando 7 horários. Tudo bem, você pode resolver esse problema botando 7 horários. Só que, pense bem, se você tem uma universidade muito grande e não dispõe de muitas salas, tá certo? Então, será que tem uma solução melhor que essa? Quer dizer, colocar todo mundo, cada disciplina que você tem na universidade toda, digamos que aqui seja só um semestre, né, dado que só são 7, né, vamos pensar que é só um semestre,
Imagina que no outro semestre tem outras. E as finais são todas realizadas em um grupo limitado de tempo, talvez durante toda uma semana. Tudo bem, você vai ter muitos horários ali, mas talvez a quantidade de disciplinas e de problemas, né, de choques que tenham, seja muito grande. Então, se você usar o conceito de coloração, que é o que eu vou definir agora, você pode resolver, por exemplo, um problema como esse, tá certo? Então, gente, ó, tendo em vista isso aqui, eu vou colocar uma definição aqui, a primeira, que é muito parecida com o que eu acabei de falar aqui, tá certo? Só que aqui eu fiz em forma de pergunta. A definição, ela é o quê? Uma espécie de afirmação, como funciona alguma coisa, uma nomenclatura, uma terminologia, tá certo? Então vamos lá, definição 1. Uma coloração de um grafo simples é a associação de uma cor a cada vértice do grafo, de modo que dois vértices adjacentes não apresentem a mesma cor. É exatamente o que eu fiz aqui no problema, tá certo? Então essa é a definição de coloração. Perceba, isso aqui é uma coloração. Eu tenho outras colorações para esse grafo? Tenho coloração com mais cores? Sim. Tenho com mais cores. Eu poderia pintar cada um de uma cor. Eu satisfaria a definição 1? Sim, satisfaria a definição 1. Não teria problema nenhum em pintar cada vértice de uma cor. Tá certo? Contudo, a definição 2, ela pede o menor número. Esse menor número de cores nos quais você pode pintar é um grafo chamado número cromático, que é como ele define aqui. Ó. O número cromático de um grafo, G, X, G, né, que é X, eu acho, essa letra é um X meio caligráfico, né? X de G é o menor número de cores necessárias para a coloração do gráfico, tendo em vista, claro, a definição 1. Ou seja, vértices adjacentes não podem ter a mesma cor, tá certo? Então, pensa que é um problema interessante, ele resolve a questões, né, pertinentes, né? Então é esse problema que a gente vai estudar nas próximas videoaulas, tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido a motivação. É sempre legal quando a gente estuda a disciplina, principalmente a disciplina de grafos, né, que ela é uma disciplina muito próxima de nós, né, os problemas dela são muito próximos comparado, por exemplo, com outras disciplinas. Né? E é muito importante você ter uma motivação para estudar cada um desses assuntos, vai te ajudar, né, te motivar a estudar, né, digamos assim. Então é isso aí, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, joga aí nos comentários. Eu vou estar vindo nas próximas aulas aí, completando com alguns teoreminhas, tá certo? Pra gente brincar. Muito obrigado, até a próxima.